Meu nome era Genésio, ou ainda é, sei lá. 63 anos nas costas. Caminhoneiro desde os 19. Eu tô gravando isso aqui parado num posto velho na divisa de Pernambuco com a Bahia. BR-116. Madrugada. A luz da torre do pátio tá piscando, tem um caminhão refrigerado fazendo aquele barulho irritante aqui do lado. Só que o mais estranho é que eu tô aqui, mas parece que ninguém me vê. Eu não sei mais o que tá acontecendo. Não tô falando de fantasia, de história inventada. É real. Eu tô vivo. Eu sinto frio, como dirijo, respiro, mas parece que o mundo esqueceu que eu existo. A primeira coisa foi na lanchonete lá de Aracaju. Sempre que eu passava, assinava a comanda com meu nome. A moça do caixa até fazia piada com meu jeito de pedir um misto quente. Só que dessa vez, quando entrei, ela perguntou se era minha primeira vez ali. Eu ri, né? Pensei que ela estava brincando, mas não era. Nem ela, nem a gerente, nem ninguém ali sabia quem eu era. Eu falei do mural de fotos que tinha uma minha, tirada num fim de ano, só que nem isso, nada. Parecia que eu nunca tinha pisado ali. Aí eu pensei, deve ser o cansaço, sei lá. Tava rodando direto há dias, podia estar confundindo. Mas aí fui pegar o romaneio na transportadora, em feira. A moça do balcão digitou meu nome e disse que não constava. Eu falei que era Genésio Silva Araújo, mostrei a CNH, o número da matrícula. Ela olhou, digitou de novo e falou que eu devia estar em outra unidade, que o sistema não tinha motorista com aquele nome. Pediu para eu esperar, que ia checar com o supervisor. Esperei quase 2 horas. Nunca mais voltou. Voltei para o caminhão, com o peito esquisito, mas tentei ignorar. Liguei para o Paraíba, colega antigo, parceirão de estrada. Atendeu, disse que estava indo para Petrolina. Horas depois, parei no mesmo pátio que ele. Vi o caminhão dele. Esperei. Quando ele desceu, fui direto. Chamei, sorri, ergui a mão. Ele me olhou de frente, deu uma passada de lado e seguiu, como se eu fosse um estranho qualquer. Aí eu comecei a carregar documento para todo canto. CNH, xerox de contra-cheque, recibo de pedágio com meu nome. Guardei numa gaveta que lacrei com fita. Escrevi a data por cima. Uma semana depois, a fita estava rasgada e metade dos papéis sumidos. Ninguém mais tinha prova de que eu existia. Nem eu. Fui num restaurante de beira de pista, aquele do Ceará, onde o dono tirava foto com todo o cliente fixo. Falei com ele, mostrei o rosto. Ele me tratou com educação, mas perguntou se eu era de alguma firma nova. Falei da foto. Ele me levou até a parede. As molduras estavam lá, mas a minha não. Fui no posto onde eu tinha o cartão fidelidade. O frentista passou e apareceu. Cartão não cadastrado. Entrei no aplicativo da transportadora. Tela branca. Usuário inexistente. Cada vez que eu tentava me provar, parecia que o mundo apagava mais um pedaço. Esses dias fui no seguro da firma. Sentei, falei meu nome, CPF, data de nascimento. A moça digitou, franziu a testa. Disse, não aparece ninguém com esse nome. Eu encarei ela e perguntei, então quem é que está na sua frente? Ela abaixou os olhos. Disse que podia ter ocorrido um erro, que ia chamar o gerente. Eu levantei e fui embora. Porque se até a moça do seguro diz que eu não tô no sistema, então eu tô onde? Eu parei no acostamento naquela noite. Desci e chorei. Não pelo medo de sumir, mas pelo medo de já ter sumido e ainda estar consciente. Eu tinha uma carteira preta de couro. Dava para ver a marca onde ficava a CNH. Hoje ela tá vazia. A gaveta onde guardei tudo. Agora só tem papel branco. E mesmo assim, eu tô aqui. Eu não sei até onde isso vai. Eu ainda durmo, ainda como, ainda abasteço. Mas cada vez que falo com alguém, é como se minha voz passasse por dentro da pessoa sem ficar. Tem dia que eu me pego falando sozinho no caminhão, só para ouvir som humano de volta. Nem é para conversar. É para ter certeza de que eu tô aqui.
E mesmo assim, até a minha voz parece diferente, sabe? Como se nem eu acreditasse mais no que estou dizendo. Essa semana eu fui atrás de uma última prova. Fui lá no escritório antigo da transportadora, a sede. Cheguei com tudo que sobrou. Um comprovante antigo de pagamento de frete, um nome impresso, uma data. Mostrei para a moça do balcão. Ela olhou, pegou meu CPF, digitou, disse: "Senhor, esse número consta como inativo há mais de 15 anos. 15 anos. Eu falei: "Minha filha, eu dirigi por essa empresa mês passado." Ela me olhou com aquela cara de pena e falou: "O senhor tem certeza? Você tem ideia do que é isso? Alguém perguntar se você tem certeza da sua própria vida? Tô parado aqui nesse posto agora. É madrugada. Tá tudo meio embaçado. A luz da torre, amarela, feia. Eu pedi uma ficha para tomar banho. O rapaz do caixa me entregou como se fosse só mais um qualquer. Nem boa noite, nem de novo aqui." Antes eles perguntavam se minha esposa tinha gostado do presente que eu levei. Agora nem sabem que eu tenho uma esposa. Ou tinha, né? Eu tentei ligar para ela, para dizer que eu estava voltando, que alguma coisa estava errada. Mas o número deu inexistente. Tentei ligar para o meu irmão, para um amigo de infância, até para um borracheiro velho lá de feira. Tudo caiu na mesma coisa. Número inválido. Ou dava ocupado para sempre, ou chamava e nada. Eu lembro do nome da minha primeira professora, do número da casa da minha mãe, da placa do meu primeiro caminhão. Mas parece que eu tô lembrando coisa que não existe mais, ou que nunca existiu. Esses dias eu entrei num banheiro de posto, me olhei no espelho e me perguntei se era mesmo eu ali. Porque tudo sumiu, menos o corpo e o cansaço, e esse silêncio que parece maior que o mundo. Eu amarrei um pedaço de papel no painel com meu nome, minha idade e o nome da minha esposa. Escrevi também o número do caminhão e a frase "Eu existo", só pra, sei lá. Se alguém entrar e ver, talvez acredite, porque eu já não sei mais o que é acreditar nisso. Ontem de noite, eu sonhei que estava numa sala com um monte de gente. Todos me olhavam, mas quando eu tentava falar, nenhum som saía. E aí, quando eu escrevia no papel e mostrava, as letras desapareciam antes deles lerem. Por isso que eu tô gravando, porque se eu escrever, já não adianta. Se eu falar com alguém, já não ouvem. Mas se eu deixar esse áudio, talvez alguém escute. Talvez alguém pare e diga: "Eu lembro." Nem precisa dizer de onde, nem como, só diz que lembra. Eu tô aqui no posto, entre os quilômetros 7 e 8 depois da divisa. Tô num caminhão baú branco, 4º eixo, faixa azul na lateral. Tô vestindo a camisa da São Miguel Transportes, calça jeans clara, chinelo, meu cabelo tá branco, cortado baixo. Tenho uma cicatriz na mão esquerda de um escapamento que caiu. E eu me chamo Genésio. Ainda me chamo. Se esse áudio chegar em alguém, me responde. Só diz: "Eu lembro." Pode ser num comentário, pode ser num bilhete no pátio, pode ser baixinho, pode ser só para si mesmo, mas diz. Porque se ninguém lembrar, talvez eu já tenha ido e só esqueceram de me avisar. Eu conheço o meu caminhão melhor do que muita gente conhece o próprio corpo. Com 30 e tantos anos rodando com pipa, a gente desenvolve um tipo de escuta diferente. O motor não precisa tossir para eu saber que tem algo estranho. O ronco muda, o freio começa a pedir mais força do pé, o arranque reclama, e foi por aí que começou. Na primeira semana de junho, eu estava puxando água para um povoado depois de Silvanópolis. Viagem curta, carga leve, mas o caminhão parecia puxar o mundo inteiro. Só que na hora que eu parava, olhava, revisava tudo. Nada. No segundo dia, igual. Saía vazio, rodava lento. Subida leve e ele já pedia redução. Senti o motor forçando mais do que o normal. Olhei pneu, suspensão, até verifiquei se alguém tinha colocado peso sem avisar. Nada.
Zero. No terceiro dia, larguei mão de fingir que não estava sentindo. Levei para a oficina do Zé Lúcio, ali na beira da rodovia. Oficina velha, mas ele é um dos únicos que bota a mão no caminhão sem inventar moda. Ele deu uma volta, subiu na rampa, testou o que dava para testar. Saiu debaixo do bicho com o rosto fechado. Esse caminhão tá pesado demais, Robério, mas não tem nada dentro. Eu perguntei se podia ser embuchamento, vazamento interno, sei lá. Ele negou com a cabeça. Disse que era como se tivesse carregando concreto invisível no tanque. Voltei para casa com aquilo martelando. Naquela noite, sonhei com o caminhão atolado. Mas o que puxava ele para baixo não era lama. Era como se o tanque estivesse criando raízes. No dia seguinte, levantei mais cedo, estacionei o caminhão num lugar mais isolado, ali perto da chácara. Botei a mangueira, abri as válvulas e deixei esvaziar até a última gota. Água limpa, nada no medidor que justificasse aquilo. Esperei o sol baixar, peguei a lanterna e subi com cuidado na parte de cima do tanque. Tinha uma escotilha ali, coisa antiga ainda da época que o pipa era usado por cooperativa. Abri devagar. O cheiro me pegou antes da luz. Não era podre, mas também não era o cheiro que devia estar lá. Era algo metálico misturado com um azedo quente, quase como quando a gente corta carne viva e encosta metal. Apontei a lanterna e olhei lá dentro. Demorei para entender o que estava vendo. No fundo do tanque, onde devia estar limpo, só o aço refletindo, tinha algo grudado. Não era grande, mas era visível. Era como se fosse carne, mas sem forma, sem osso, sem sentido. Parecia pulsar, bem devagar. E o mais estranho, parecia úmido, vivo. Ligado na parede do tanque como raiz de árvore, só que de dentro para fora. Fechei a escotilha com força, na hora. Fiquei parado um tempo no banco do motorista, mão no volante, sentindo o caminhão respirar, mesmo desligado. Tive ânsia, mas não de vomitar, ânsia de largar tudo, de sair dali andando e nunca mais olhar para trás. Não voltei para casa naquele dia. Rodei até uma estradinha de terra que conhecia bem, no meio do mato, uns 12 quilômetros depois da divisa de Porto Nacional. Estacionei o caminhão rente a uma cerca velha, desliguei, botei a chave debaixo do tapete e fui embora. Não olhei para trás. Comprei outro caminhão semanas depois, um 1318, mais novo, bem cuidado. Disse para todo mundo que o outro tinha dado problema estrutural no chassi. Nunca contei a ninguém o que tinha visto, nem a mulher, nem para o Zé Lúcio. Mas o pior ainda não era isso. Teve gente que achou estranho eu ter abandonado o caminhão daquele jeito, ainda mais sendo meu, de documento, quitado, bem cuidado. Mas a maioria só pensou que era cansaço. Fiquei uns dias sem rodar. Disse que estava resolvendo problema de família, mas o caminhão ficou lá, abandonado no mato. Ninguém nunca me ligou, nunca soube se alguém achou, se alguém mexeu. E para ser sincero, nunca quis saber. Por muito tempo evitei até passar perto daquelas bandas. Pegava desvio, fazia curva maior, mas não encostava naquelas estradas nem para cortar caminho. Só que caminhoneiro que roda Tocantins inteiro, uma hora ou outra, esbarra no passado. Aconteceu numa quinta-feira, uns 6 meses depois. Estava indo buscar uma carga em Mira Norte. Cortei por um trecho que passa por um ferro velho grande, perto de um entroncamento com a BR. Parei para comprar uma água. E foi ali que vi. De longe, a carcaça era inconfundível. Mesma cabine trincada na lateral. Mesmo retrovisor quebrado. E o detalhe do paralama dianteiro esquerdo, que só eu conhecia, ainda estava lá. Uma marca de tinta azul que veio da época que bati num portão velho. Era meu caminhão. Estava jogado entre 2 carcaças de ônibus com mato subindo pelas rodas. Descasado, aberto, exposto ao sol. Mas o que me fez gelar o sangue foi o que não estava ali. O tanque. O tanque tinha sido retirado. Não era corte de oxiacetileno, não era parte arrancada por peça de ferro velho.
Era como se tivessem tirado com cuidado, desparafusado, solto com calma, como quem separa algo valioso do resto. Eu não consegui me mexer. Fiquei olhando por minutos, tentando entender o que aquilo significava. Quem levou? Por quê? E o pior, para onde? Na volta para casa, fiquei lembrando daquela coisa grudada, da textura esquisita, do cheiro. O medo que ficou em mim não era mais do que eu vi, era do que aquilo podia virar, do que aquilo podia ser. Se aquilo cresceu dentro de um tanque metálico selado, então onde mais poderia crescer? Comecei a olhar diferente para os outros caminhões-pipa que via na estrada. Às vezes, quando cruzava com um deles vindo no sentido contrário, me dava uma agonia estranha, tipo um arrepio que não vem da pele, mas do estômago. Uma vez, quase parei um rapaz na estrada. Um novato rodando com um caminhão igual ao meu antigo. Eu estava pronto para chamar ele no farol, dizer para verificar o tanque. Mas aí me calei, porque se ele visse o que eu vi, talvez ele também não fosse conseguir mais viver em paz. Hoje em dia, eu ainda rodo, bem menos, mas rodo. Só não trabalho mais com pipa, nunca mais transportei água. Comprei um caminhão-baú e faço só entrega seca, pacote, caixa, mercadoria, coisa que não exige tanque. Não que eu ache que aquilo vá aparecer de novo, ou vá crescer em outro caminhão. Mas e se já cresceu? E se aquele tanque que sumiu já estiver em uso de novo? Alguém pode ter instalado ele em outro pipa. Pode estar carregando água para a escola, para o hospital. Pode até ter sido vendido para fora do estado. E a coisa, seja lá o que for, pode estar maior. Eu não tenho certeza de nada, mas desde aquele dia, nunca mais dormi tranquilo perto de oficina. E se um dia eu cruzar com aquele tanque de novo, mesmo que pintado, lixado, modificado, eu vou saber. Porque aquilo não era ferrugem, não era bicho, não era planta, era outra coisa. E tem coisa que, se crescer, ninguém mais consegue parar. Aquela luz não piscava, nem tremia, só estava lá parada me esperando. Eu já rodei esse país de ponta a ponta. Vi carro tombado, vi gente deitada na pista fingindo que era bicho, vi alma viva em posto de beira de estrada. Mas o que me travou aquela noite não foi o que eu vi, foi o que eu senti. Tava voltando vazio, do interior do Amazonas. Entrega cancelada. Passei o dia inteiro dirigindo e decidi encarar mais um trecho antes de parar para dormir. Gosto de andar de madrugada. O asfalto esfria, o rádio rende mais, o caminhão parece deslizar. Era quase 2 da manhã quando entrei num trecho mais deserto da BR-364. Mato dos dois lados, morro de um, barranco do outro. Curva fechada, chão meio úmido e silêncio. Silêncio daquele que faz a gente ouvir o próprio pulmão. Foi nessa curva que aconteceu. Vim reduzindo, já conheço bem o ponto. Sei que tem bicho, buraco, pedra que cai do morro. Mas daquela vez, o que me fez pisar no freio foi outra coisa. Uma luz. Não uma luz comum. Era um farol. Aceso, solitário, no meio do mato inclinado, como se tivesse virado para o alto. Devia estar uns 20 metros abaixo da pista, num trecho de barranco. Só dava para ver porque ele cortava a escuridão certinho, forte, firme, sem piscar. Na hora pensei, carro caiu, mas aí veio o estranho. Não tinha fumaça, não tinha cheiro de combustível, nenhum movimento, nenhum som, nada. E o farol parecia aceso demais, vivo demais, como se tivesse sido ligado naquele minuto. Meu primeiro impulso foi parar, descer, ver se tinha alguém, mas o pé não respondeu. De verdade, meu corpo inteiro travou. O coração apertou na hora. Secou a garganta, minha mão começou a suar no volante e era como se algo dissesse: segue. Não ouvi voz, não vi vulto, não teve nada dessas coisas de filme. Foi só um peso,
Um medo que veio de dentro, como se meu corpo tivesse lembrado de um perigo que minha cabeça ainda nem sabia. Continuei, passei reto, sem entender porquê. E o pior, não tive coragem nem de olhar pelo retrovisor. No rádio tocava uma moda antiga, mas eu nem ouvia mais. Só dirigia, o peito pesado, a boca seca, pensando naquilo. Se tinha alguém lá, morreu. Se não tinha, porque a luz estava acesa. Não dormi direito quando parei. Cochilei num posto com a cortina do caminhão aberta, o barulho dos outros motores me acalmando. Mas a imagem não saiu da cabeça. O farol. No outro dia, quando clareou bem, eu tomei coragem. Pensei, vou passar lá de novo. Se for carro caído, alguém já deve ter socorrido. Ou pelo menos, deve estar mais claro o que houve. Voltei. Mesma curva, mesmo trecho. Só que dessa vez, o mato estava chamuscado, o barranco marcado. E lá embaixo, estava o carro, virado de lado, todo carbonizado. A lataria preta, os pneus derretidos, tudo destruído. Tudo, menos uma coisa. O farol, aquele mesmo, acesão, apontado para a estrada. Intacto, como se nada tivesse acontecido. Ali, eu travei de novo. Parei no acostamento, desci. Fiquei só olhando, uns 5 minutos, ninguém por perto, nenhuma sirene, nenhuma fita de isolamento, nem curiosos, nada. A estrada seguia normal, mas aquele pedaço ali parecia fora do tempo. Voltei para o caminhão e fui embora. E nunca mais parei naquele trecho. Mesmo quando a rota manda, eu dou um jeito de contornar, porque aquilo não era normal. Aquilo não era só um acidente, e eu nunca soube se alguém morreu ali. Nunca vi no jornal, nunca ninguém comentou no rádio. Só sei do que eu vi. E do que eu senti. Às vezes, quando fecho os olhos, ainda vejo a luz, não piscando, não tremendo, só me esperando. Depois daquele dia, nunca mais falei disso com ninguém. Nem com meu irmão, que também é da estrada. Nem com o pessoal do posto onde costumo parar. Nem com minha mulher, porque toda vez que eu pensava em contar, parecia que a luz voltava. Não a imagem, não a lembrança, a sensação. Era como se eu estivesse ali de novo, naquela curva, com o peito travado e o silêncio me cercando. E aquele farol, firme, parado, sem piscar, me encarando. Passei um bom tempo achando que era coisa da minha cabeça. Cansaço, sono, alucinação de quem está há horas dirigindo sem parar. Mas aí vinham os detalhes. O cheiro de queimado que não estava lá. O mato sem som. E o carro no outro dia, com tudo torrado, menos aquele farol. Aquela porcaria continuava acesa. Tentei esquecer. Fui tocando a vida, fazendo outras rotas, desviando daquela parte da BR. Mas toda vez que eu via uma luz no mato, mesmo que fosse só um trator de roçagem, uma moto num barranco ou até farol de trator de madrugada, o estômago virava. A mão tremia um pouco no volante. A pior parte é que eu não sei se errei. Não sei se devia ter parado, descido, tentado ajudar. E ao mesmo tempo tudo em mim dizia que se eu tivesse parado, eu não ia mais estar aqui. Já vi muito caminhoneiro morrer por besteira. Gente que encosta para ajudar e é assaltado, ou pior. Mas aquilo ali não parecia emboscada. Não parecia humano, nem animal. Era só um aviso que veio na forma de luz. Aceso demais, silencioso demais. E do lado de uma curva perigosa, como se quisesse que alguém parasse. Só que não era para ajudar, era para ficar. No mês seguinte, por azar ou ironia, precisei voltar a fazer entrega para o lado de Rio Branco. Não tinha como evitar o trecho. Planejei para passar ali de dia. Sol a pino, calor seco. E mesmo assim, eu suei frio quando cheguei perto da curva. O carro não estava mais lá. O mato já tinha crescido de novo. O barranco parecia como antes, mas eu sabia. Sabia exatamente onde foi. Sabia até o ângulo da luz. Desacelerei, não porque quis, mas porque o corpo fez por conta própria. E quando passei pelo ponto exato, juro por tudo,
Tive a impressão de que o reflexo do meu próprio farol bateu ali, num ponto específico do mato, e voltou com uma força estranha, como se aquela luz ainda estivesse lá, só que invisível agora. Nem eu entendo o que isso quer dizer. Só sei que segui viagem com os ombros duros, como se tivesse alguém deitado no banco de trás, me olhando pelo retrovisor. Quieto. Cheguei no destino, fiz a entrega e na volta fiz um desvio que me custou 3 horas a mais, mas valeu cada minuto, porque não quero mais passar ali. E não é por medo de morrer, é por medo de ver de novo, porque se eu ver aquela luz outra vez, sei que não vou resistir. Dessa vez eu vou parar, e aí, seja lá o que for, vai me levar. Já se passaram uns bons anos desde então, acho que mais de 8. O caminhão agora é outro, mais novo, mais confortável. Mas aquela luz ficou. Ficou em mim de um jeito estranho, como uma lembrança que não some, que não precisa ser contada para continuar existindo. Às vezes, quando estou sozinho no posto, olhando a pista no fim da tarde, vem na cabeça. E eu penso, será que mais alguém viu? Será que aquele carro já estava ali quando eu passei? Ou será que caiu depois? E se caiu depois, por que o farol já estava aceso antes? É isso que mais me destrói. O tempo. O intervalo entre uma coisa e outra. O carro cair. O fogo. O farol continuar aceso. E eu passando ali antes de tudo? Ou será que não foi antes? Será que foi depois? Será que eu vi o que ainda ia acontecer? Sei lá, tem coisa que não é para entender mesmo. É só para lembrar, para sentir e para evitar. Eu evito aquele trecho, aquela conversa, aquela lembrança, mas a luz ainda me acha de vez em quando, na curva de algum pensamento, num reflexo bobo no retrovisor ou na lembrança que acende sozinha quando tudo está escuro, igual aquele farol. Se alguém me perguntasse por que eu larguei a estrada, eu podia dizer que foi por causa da coluna, da pressão alta, da saudade de casa. E tudo isso seria verdade, mas não seria a resposta certa. Eu parei de vez depois daquela noite. Aquela curva, aquela maldita bola vermelha, foi num trecho que quase todo caminhoneiro que roda por São Paulo conhece. O trevo que dá acesso a Votorantim. Já era tarde. Umas 11 da noite. Eu tinha saído de um posto ali perto, jantado, tomado um café, tudo certo para seguir viagem até Sorocaba e dormir tranquilo. A pista estava quase vazia. Uma ou outra moto, luz distante. O rádio baixo, só para eu não ouvir o barulho do motor. Eu já tinha feito aquele caminho dezenas de vezes. Podia quase dirigir de olhos fechados, mas naquela noite eu estava alerta. Era véspera de feriado, movimento esquisito, gente voltando da capital. Sabe como é? Foi quando eu entrei no trevo. Eu lembro exatamente da curva, da leve subida, da sombra das árvores na lateral direita. Foi ali que tudo aconteceu. Primeiro eu vi a bola. Era vermelha, brilhante, quase como se estivesse iluminada pelos faróis. Ela atravessou a pista de um lado para o outro, quicando, leve. E logo atrás, o menino. Pequeno, corpo magro. Corria atrás da bola como se estivesse brincando no quintal de casa. Só que não era um quintal. Era o meio da estrada. Eu pisei no freio com tudo. Tudo. A traseira do caminhão deu aquela dançada, pneu gritando no asfalto. Joguei o braço na buzina, mas o som pareceu vir atrasado. 1 segundo depois, silêncio. Um silêncio que não faz sentido. Um silêncio que faz o peito doer. Eu jurei que tinha matado uma criança. Demorei para descer da boleia. Meus dedos tremiam, o coração pulava na garganta. Eu não conseguia nem engatar o freio de mão direito. Quando desci, eu fui preparado para qualquer coisa. Para sangue, para choro, para grito ou para o pior. Mas não tinha nada, nada. Nem a bola, nem o menino, nem poeira no ar, nem marca no chão. Só a luz amarela do poste mais próximo, tremendo com o vento.
Eu andei uns metros para frente, voltei, olhei debaixo do caminhão. Nada, absolutamente nada. Só o breu. Aquela parte da estrada parece engolir o som. Mesmo os grilos pareciam ter parado. Foi o pior som que eu nunca ouvi. Voltei para a cabine e fiquei lá, parado. Uns 15 minutos, talvez mais. Não lembro se chorei. Acho que chorei. Só lembro que eu não conseguia girar a chave de volta. O volante parecia gelado, minha mão suava, como se eu tivesse febre. Naquela noite eu não consegui dirigir até Sorocaba. Estacionei o caminhão em outro posto mais adiante. Dormi mal. Tive pesadelo. Acordei com a imagem da bola no meio dos faróis. Fiquei 3 dias com aquilo martelando. A mesma imagem repetindo. A bola, o menino, o silêncio. Eu fui atrás de notícia, jornal local, qualquer coisa, mas nada. Nenhum acidente, nenhum desaparecimento, nenhuma criança atropelada, nada. Só que eu sabia o que eu vi. E pior, eu sabia o que eu senti. Depois disso, a estrada ficou diferente para mim. Comecei a ver coisa. Às vezes um vulto na beira do acostamento, às vezes só uma sensação ruim antes da curva. Mas o pior era quando eu via bola, qualquer bola, de criança. Vermelha, azul, tanto faz. Era como se tudo voltasse. Mas por muito tempo eu achei que tinha sido só um susto. Uma coisa da minha cabeça, um delírio de exaustão, sei lá. Até que um dia, num boteco de beira de estrada, eu ouvi a história. Eu estava sentado com um café ralo e uma coxinha murcha, ouvindo conversa alheia num boteco de posto na Castelinho. Um grupo de caminhoneiros falava baixo, como quem conta coisa que não se fala em voz alta. Um deles mencionou o trevo de Votorantim. Só de ouvir, meu corpo gelou. Aquela curva ali é encapetada, ele disse. Outro respondeu. Encantada, você quer dizer? Ali não é maldade, não. Aquilo ali é aviso. Eu encostei mais, sem parecer curioso. Fingi que mexia no celular. Mas as palavras foram vindo e eu fui ficando gelado por dentro. Eu conheço um que viu a bola, disse um deles. Uma bola vermelha, antes do acidente. Ele freou a tempo, mas não conseguiu explicar o que tinha visto. Disse que viu um menino também correndo. Eu parei de respirar. Era a minha história. Aquilo foi em 2003. Um molequinho caiu da caminhonete do pai. A bola escapou, ele foi atrás, no meio do trevo. Veio um carro de Campinas. Nem deu tempo. Ninguém riu. Ninguém duvidou. Era conversa de homem vivido, de quem sabe que tem coisa que a gente não entende. O mais velho da roda olhou para o lado, baixou o tom e soltou. Desde então, tem gente que vê a bola, sempre antes de acidente. É como se fosse um aviso. A bola aparece. E se o cabra não presta atenção, acontece o pior. Naquele momento, minha mão suou como naquela noite. Eu olhei para o café e percebi que estava frio. Nem sei quanto tempo passou. Mas eu saí dali sem olhar na cara de ninguém. Deixei a coxinha, o café, tudo. Entrei no caminhão e encostei a cabeça no volante. Então era isso. Eu vi o menino morto. Ou o que sobrou dele no tempo. Eu não sei o que aquilo foi. Se foi aviso, se foi alma, se foi só minha cabeça. Mas sei que depois daquele dia, eu nunca mais consegui passar por ali sem rezar. E eu rezo mesmo. Rezo calado, baixo, quando vejo uma bola na beira da estrada, qualquer bola, mesmo que seja brinquedo de verdade, mesmo que tenha criança por perto. Eu não paro. Nunca mais parei. Eu só passo. De cabeça baixa, punho fechado no volante e passo. Mas rezo. Sempre rezo. Rezo porque sei o que vi, porque sei o que podia ter acontecido, porque tem coisa que volta para a estrada, sim. Só não sei se volta para assustar ou para avisar, mas eu escuto. Hoje em dia eu quase não rodo mais. Aposentei. Vendi o caminhão. Mas de vez em quando, por costume ou saudade, eu pego carona com um amigo ou ajudo a manobrar num pátio de transportadora. E vira e mexe a gente escuta outra história parecida. Outro lugar,
outro trecho. Mas é sempre igual. Tem uma bola, tem um menino, tem um silêncio e tem o peso que fica depois. Essa é a parte que ninguém conta. O peso, ele não some. Nem quando o freio funciona, nem quando a criança não está mais lá. Ele fica na nuca, no sono, no espelho retrovisor. E às vezes, na estrada. Me chamo Miguel, tenho 46 anos e passo a maior parte da minha vida dentro de um caminhão. Já são mais de 20 anos rodando estrada, conhecendo o Brasil de ponta a ponta, acostumado com madrugada, silêncio e aquele asfalto sem fim. Não é uma vida fácil, mas é a única que eu sei levar. E sendo sincero, gosto do que faço. Sempre tive esse costume de ajudar quando vejo alguém pedindo carona. Claro que a gente avalia antes de parar, porque a estrada também tem maldade. Mas já salvei muita gente de ficar no meio do nada, debaixo de chuva ou frio, só porque resolvi dar um espaço na boleia. É coisa da estrada. Hoje você ajuda, amanhã pode ser você precisando. Naquela noite, a rota era longa. Eu tinha saído de Goiânia e seguia rumo a uma cidadezinha no interior de Minas. O céu estava pesado, um clima úmido que grudava na pele. A estrada era reta, deserta, daquelas que parecem nunca acabar. Eu deixava o motor roncar baixo, tentando me manter desperto, quando vi a figura no acostamento. Um homem parado, capuz preto cobrindo o rosto e o braço erguido, pedindo carona. A cena era estranha, porque não tinha nenhum carro por perto. Nada que justificasse ele estar ali, sozinho àquela hora. Mas eu reduzi. Talvez por hábito, talvez porque a solidão da estrada faz a gente buscar companhia, nem que seja por alguns quilômetros. Encostei o caminhão. O sujeito não disse palavra. Abriu a porta devagar, subiu, se sentou no banco do passageiro e ajeitou uma mochila no colo. Depois baixou a cabeça. Só isso. Boa noite. Eu soltei, automático. Ele não respondeu. Ficou quieto, respirando fundo, como quem tinha acabado de correr. Naquele instante, pensei que talvez estivesse cansado, sem forças para a conversa. Liguei de novo o caminhão e segui viagem. O silêncio começou a pesar. Dentro da cabine, só se ouvia o motor e a respiração dele. Tentei puxar assunto. Perguntei para onde ia, de onde vinha, se estava tudo bem. Nada. O sujeito não mexia sequer o pescoço. Aos poucos, comecei a reparar em detalhes que me incomodavam. O cheiro primeiro. Um cheiro forte de terra úmida, como se ele tivesse cavado alguma coisa ou se arrastado no barro. Não era cheiro de suor, nem de roupa velha. Era cheiro de chão molhado. Olhei de canto de olho e percebi que a roupa dele parecia úmida também. O tecido do capuz grudava na testa, escuro de umidade. De vez em quando, ele soltava um suspiro fundo. Não era cansaço normal, era um suspiro pesado, carregado, como se respirasse aliviado por ter saído de algum lugar apertado, sufocante. Eu mantive as mãos firmes no volante, mas no fundo comecei a me perguntar se não tinha feito besteira em parar. A estrada seguia vazia, reta, sem nenhum outro farol. Eu e aquele sujeito sozinhos na escuridão. Os quilômetros se arrastavam. Eu não tinha coragem de olhar direto para ele. O clima era tão denso que até minha respiração parecia errada. Não dava para saber se ele estava acordado, dormindo ou apenas quieto. A sensação era de carregar alguém que não devia estar ali. Segui em frente, contando mentalmente as placas, esperando que ele desse algum sinal de vida. Até que, sem dizer palavra, o homem ergueu o braço devagar e apontou para fora do vidro. Era um entroncamento de estrada de terra, desses que levam a algum sítio ou fazenda perdida no meio do mato. Não havia luz, não havia placa, não havia nada, só o escuro. Assenti com a cabeça e encostei no acostamento. Chegamos? Perguntei. Não ouvi resposta. Segurei o volante por uns segundos antes de virar o rosto. Eu precisava confirmar.
Quando olhei, o banco estava vazio. Vazio. No lugar onde ele tinha se sentado, o assento estava encharcado de terra molhada, como se alguém tivesse saído de dentro de um buraco e deixado a marca ali. O cheiro de barro era ainda mais forte, impregnado no estofado. Um arrepio subiu pela minha espinha. Tive a sensação de que alguém me observava de dentro da boleia, mesmo sem ver nada. O silêncio da noite parecia mais alto do que nunca. Engatei a marcha e saí dali acelerando mais do que devia, com o coração disparado. Não olhei pelo retrovisor, não olhei para o acostamento, só dirigi, com as mãos suadas agarradas no volante, tentando acreditar que ainda estava acordado. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que tinha alucinado. A estrada faz isso com a gente: cansaço, solidão, sono atrasado. Já vi muita gente jurar que enxergou coisa na pista quando não era nada, mas por mais que eu quisesse acreditar nisso, não dava. O banco continuava com a mancha escura de terra impregnada no tecido. Eu limpei com pano, produto, até joguei água. O cheiro saiu, mas a marca ficou. Toda vez que eu abria a porta da boleia, aquela mancha era a primeira coisa que eu via. E com ela vinha a lembrança do silêncio, do suspiro pesado, da roupa encharcada. Eu não conseguia dormir direito. Tinha pesadelos com a mão dele subindo devagar, apontando para o nada, e eu seguindo como se estivesse obedecendo a um comando. Quase uma semana depois, encostei num posto na beira da cidade. Era um daqueles bares de estrada onde caminhoneiro sempre para tomar café e trocar umas palavras. Eu só queria descansar, esvaziar a cabeça. Entrei, pedi um café e fiquei ouvindo a conversa de uns 3 senhores que falavam no balcão. Um deles comentou sobre um enterro recente, coisa de dias atrás. Um rapaz novo, morador ali da região, que tinha sido encontrado morto num pasto, enterrado apressado debaixo de terra fofa. Disseram que o corpo só foi descoberto porque choveu forte e parte do chão cedeu, deixando um pedaço da roupa para fora. Meu café esfriou na xícara. Eu só conseguia pensar no cheiro de terra úmida dentro da cabine. O mesmo cheiro que ficou grudado no estofado. Continuei ouvindo sem chamar atenção. O mais velho contou que o rapaz tinha sumido justamente na noite em que eu dei carona. Naquela mesma data, ele repetiu, foi enterrado às pressas, provavelmente depois de alguma desavença mal explicada. Meu estômago embrulhou. Não precisava de mais nada para ligar os pontos. Eu sabia quem tinha sentado do meu lado naquela madrugada. Ou melhor, o que tinha sentado. Não falei nada para os outros. Terminei o café rápido, voltei para o caminhão e fiquei parado um tempo olhando a boleia como se ela guardasse a resposta. Eu não queria acreditar, mas não tinha como fugir do que meus olhos tinham visto. O banco molhado de terra, a respiração funda, o silêncio carregado de morte. Depois daquela noite, nunca mais olhei para um passageiro do mesmo jeito. Hoje, quando vejo alguém pedindo carona no acostamento, eu penso 2 vezes. Às vezes até paro, mas antes de abrir a porta, baixo os olhos. Porque eu só sei de uma coisa. Depois daquela noite, nunca mais dei carona sem antes olhar bem para os sapatos do passageiro. Se tem uma coisa que os anos de estrada me ensinaram, é que o problema raramente vem de onde a gente espera. Não é nas serras cheias de curva, nem nos postos ermos, nem nas travessias de madrugada. O problema de verdade costuma aparecer nas retas longas, nas noites calmas, quando você já está há horas em silêncio, achando que conhece tudo o que aquela estrada pode te oferecer. Eu rodei quase 40 anos, direto. Vi acidente feio, vi carro queimado, vi muita gente viva por fora e morta por dentro. Nunca fui de ficar alimentando história de beira de estrada. Nunca dei trela para esses causos de assombração que o povo gosta de espalhar em bar de posto. O que me aconteceu naquela madrugada foi outra coisa. Eu não estava buscando explicação, nem queria ver nada.
Só estava tentando chegar. Tava chovendo fino naquela noite. Aquela chuva chata que não molha de vez, mas deixa o asfalto sempre molhado, escorregadio, fazendo o farol refletir tudo errado. Saí de Campos depois das 7, porque o cliente atrasou a liberação da carga. Era para ter saído com luz do dia, mas a carga só veio depois do pôr do sol. Peguei a BR-101 rumo a Linhares, trecho que eu já fiz com o pé nas costas, dezenas de vezes. Tudo plano, tudo conhecido. A estrada estava vazia, só o ronco do motor e o barulho da água espirrando dos pneus. De vez em quando aparecia um carro vindo na contramão, mas era raro. Tava tudo muito calmo, calmo demais. Foi pouco antes do Camelo 200 que eu vi pela primeira vez. Tava no acostamento, bem próxima do mato. Uma mulher parada, com um lenço vermelho cobrindo a cabeça. Não olhei muito, só vi de relance enquanto passava. A posição dela me incomodou um pouco. Tava de frente para a pista, corpo imóvel, braços colados ao lado. Não parecia estar pedindo carona nem fazendo sinal. Só parada debaixo daquela garoa fina. Eu segui. Aquilo podia ser qualquer coisa. Mulher da região, prostituta de estrada, alguém esperando ajuda. Mas a essa hora da noite, naquele ponto, fiquei com aquilo na cabeça por uns minutos e depois passou. Mais à frente, uns 15 ou 20 minutos depois, vi de novo a mesma mulher. Mesmo lenço vermelho, mesma roupa escura. Dessa vez, do lado oposto da estrada, parada num recuo de terra meio escondido entre uns eucaliptos. Eu lembro bem porque reduzi um pouco, achando que podia ser alguém precisando de socorro. Mas, de novo, ela estava parada. Não fez sinal, não se mexeu. E tinha alguma coisa no jeito dela, sei lá. Aquilo não era normal. O tipo de coisa que o olho percebe antes do cérebro. Aí o pensamento bateu mais forte. Se fosse uma mulher tentando carona, ela teria feito sinal. Se fosse alguém em apuro, teria mostrado desespero. Mas não. Era como se ela só estivesse esperando. Balancei a cabeça, aumentei o volume do rádio e toquei o trecho. Mas o incômodo veio junto. Fui lembrando de outros motoristas contando coisa parecida. De gente que vê mais de uma vez a mesma pessoa em pontos diferentes da estrada. Sempre à noite. Sempre parada, sempre olhando. Eu ria dessas conversas. Agora, sozinho dentro da boleia, já não era tão engraçado assim. A terceira vez foi a pior. Era um trecho ermo, sem iluminação, sem casas, sem acostamento decente. Um ponto onde o mato vem quase até a beirada da pista. Eu estava entrando numa curva leve, quando a luz dos faróis pegou de lado. E lá estava ela. Dessa vez, no lado direito. De novo. Lenço vermelho, roupa escura. Só que agora eu não consegui tirar os olhos tão rápido. A cabeça dela virou levemente quando meu farol passou. Não vi rosto, mas juro por tudo que senti os olhos dela me acompanhando. Sem pensar, pisei no freio. Estacionei alguns metros adiante. O caminhão foi diminuindo devagar até parar no que dava para chamar de acostamento. O motor ainda roncava baixo. Minhas mãos estavam suadas no volante. Não sei o que me fez parar. Não sei se foi culpa, medo, impulso. Só sei que desliguei o motor e tudo ficou quieto. Quieto demais. Nem som de bicho, nem vento, nem barulho de pneu molhado. Só o barulho da minha respiração, que parecia alta demais ali dentro da cabine. Foi aí que eu virei para o lado e vi o banco do passageiro. O banco do passageiro estava molhado. Não de chuva, nem de suor. Era outra coisa. A luz da cabine era fraca, mas o que eu vi não precisava de muito para ser entendido. O tecido estava escuro, pesado, encharcado. Umidade espessa escorrendo por entre os vincos do estofado. Um cheiro metálico subiu na hora, forte, doce, enjoativo. Sangue, o tipo de cheiro que não deixa dúvida. Eu já senti esse cheiro em acidente de estrada, quando a porta do carro abre e o mundo para. É diferente de qualquer outra coisa. O banco estava manchado, gotejava, não tinha sangue em nenhum outro lugar, nem na porta, nem no painel, nem no chão do meu lado. Só ali.
como se alguém tivesse sentado ali por pouco tempo, como se o corpo ainda estivesse quente. Engoli em seco, virei o rosto devagar, olhando para o vidro da janela do passageiro. Nada. A estrada do lado de fora estava vazia. Nem farol de carro vindo, nem poste, nem alma viva. Só o escuro, o mato e o barulho da água pingando das folhas. Meu primeiro impulso foi abrir a porta e sair, mas meu corpo não se mexia. Eu estava travado. O silêncio dentro da cabine era como uma pressão nos ouvidos. Só escutava minha respiração, rápida demais. Tentei dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas minha garganta parecia fechada. O medo, ele não veio como susto, veio como vergonha, como se eu tivesse feito algo errado, como se tivesse deixado entrar o que não devia. Não sei explicar por quanto tempo fiquei ali. Talvez 1 minuto, talvez 10. Só sei que, em algum momento, eu fechei os olhos, respirei fundo e liguei o motor. Me recusei a olhar para o banco de novo. Engatei a primeira e segui, com a luz do painel tremendo, com os pneus molhados deslizando de leve no asfalto liso e com a sensação, essa foi a pior parte, de que tinha alguma coisa atrás de mim. Eu não ouvia nada, não vi reflexo, mas sentia, como se alguém tivesse sentado ali na cama atrás da cabine. Não respirava, não se movia, mas estava ali. Passei direto pelo próximo posto, depois por mais um. Só fui parar quando o céu começou a clarear. Estacionei num lugar com movimento, luz, gente. E só ali consegui respirar direito. Olhei para o banco do passageiro de novo. Seco, limpo, nenhuma mancha, nenhum cheiro, como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. Naquela manhã, quando cheguei em Linhares e entreguei a carga, o rapaz do pátio perguntou se eu estava doente. Disse que eu estava pálido. A mão tremia. Inventei qualquer desculpa. Nunca mais peguei viagem naquele horário, naquele sentido. Nunca mais passei por aquele trecho sem lembrar. Contei isso para um amigo de estrada uma vez. Ele escutou sem rir, o que já foi estranho vindo dele, e só falou uma coisa. Se apareceu 3 vezes é porque queria ser vista. Não sei o que era. Nem tento entender. Se foi aviso, castigo ou só presença. Só sei que desde aquela noite eu passei a respeitar certas coisas e aprendi uma regra que serve para tudo na estrada. Se apareceu 3 vezes, não é por acaso.